O silêncio é um A! O silêncio é um A! Foco, família, foco. Nós precisamos de foco. A Batalha do Terminal está num processo de politização das batalhas de MCs. Demorou? Agora é o momento de escutar e de trocar ideia. Hoje nós teremos um tema, mas antes do tema eu queria falar uma parada muito importante. Nós estamos no mês de maio. Dia 1º de maio foi o Dia do Trabalhador. Dia 13 de maio foi o dia da falsa abolição à escravatura. Dia 24 de maio vai um projeto para o governo assinar para decidir se nós iremos continuar trabalhando com a escala 6x1 ou não. Já teve uma mobilização, não sei se vocês viram, que mais de 171 deputados federais, todos da direita, todos do PL, MDB e etc, tá ligado? Votaram contra e para adiar daqui a 10 anos essa discussão. Você tá maluco? Mano, bando de filha da puta mesmo. O que que acontece, família? Exatamente. Eles vão chegar, mano, com um discursinho bem assim. Primeiro discurso que eles vão chegar e vão falar é o quê? Mano, CLT é uma merda. CLT tem que acabar mesmo, pô. O bagulho é você ser autônomo. Mano, isso é o maior caô do mundo. A CLT que a gente tem hoje não é o bagulho ideal, mas a gente está num processo de lutas. A CLT significa consolidação das leis trabalhistas. Ponto. Ela aconteceu em 1930 e pouco, eu não vou lembrar a data certa, mas na década de 30 do século passado, surgiu a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. E eu vou falar uma palavra para vocês. Todos os direitos da história da humanidade que ajudam preto, pobre, mulher, gay, marginal, não foi porque os políticos quis. Foram jogados goela abaixo, tá ligado? Primeiro, a consolidação das leis trabalhistas aconteceu ali 60 anos após a abolição da escravatura. Quando aconteceu a abolição da escravatura, quem era escravizado foi expulso do lugar onde ele morava em cativeiro e não teve acesso a terras. O que você ia fazer agora? Você não sabe ler, você não tem um lugar para banhar, você não tem um lugar para morar e você não tem um emprego. Assim que surgiram as favelas no Brasil. Fazem 138 anos que aconteceu a Lei Áurea e até hoje existe favela. E a favela só existe porque a gente não tem uma CLT justa e digna. A gente ainda não tem a consolidação das leis trabalhistas justas e dignas. Mas, Morfeu, por que você tá falando isso, pô? Eu nem sou delegado, eu nem sou político, eu não sou nada. Mas você é povo, mano. E o povo tem que movimentar, velho. Por exemplo, a Erika Hilton postou uma parada, tá ligado? Com todos os deputados de direita que votaram contra o fim da escala 6x1. Faz o seguinte, mano. Vê todos os teus aliados, todas as tuas aliadas que seguem esse cara e manda um salve. Vixe, mano, tá dando esse mole. Posta no Instagram e pá. E eu vou falar que a Batalha do Terminal, junto com algumas batalhas, a gente vai fazer uma manifestação dia 24, tá ligado? Domingo agora, porque vai ser o dia da votação, mano. É muito cômodo esses caras fazer as leis pra eles. E se a gente deixar, mano, é daqui pra ali pra nós voltar a ser escravo, mano. Daqui pra ali pra gente voltar a ser escravo. Eles aprenderam a lidar com o mínimo. Só que hoje a roda de conversa não é sobre isso. Estamos também na semana antimanicomial. Alguém sabe o que é antimanicomial? Alguém sabe o que é manicômio? Sim, meu filho. Eu sei o que é manicômio. Lugar dos malucos. Nos hospícios. Que é aquele que é assim, Alienistas. Eu vou falar pra vocês, mano. Só tem negócio branco assim, ó. O Brasil Só tem isso aí. é um país maravilhoso, mas eu odeio o Brasil, eu amo os brasileiros.
Eu gosto do Brasil, o Brasil é bom. Institucionalmente, O Brasil é bom, né? aqui no nosso país existem casas de tortura, na qual as pessoas lidam com as nossas saúdes mentais de maneira de aprisionar, de torturar e etc. Mas eu não sei nada sobre isso, igual vocês, e é por isso que eu chamei outra pessoa para falar sobre isso. Porque para mim, HPAP, SUS, lugar de reabilitação, é muito parecido. Mas eu quero aprender, né? E é por isso que eu queria chamar pra cá e eu ouvi muito barulho para Anali! Vocês responderam que sabem o que são manicômios. E o que são? Quem vai me responder? Quando uma pessoa ela tem alguma doença psicológica, ela é tratada de uma forma errônea, colocando ela nesse local. Que mais? O que aconteceu ali em Barbacena ali? Barbacena, um excelente exemplo. Quem já ouviu falar no Holocausto nazista? Quem já ouviu falar no Holocausto brasileiro? No século XX, no início do século XX, em Barbacena, uma cidade de Minas Gerais, existia um lugar chamado Colônia de Barbacena. Nesse lugar as pessoas elas eram aprisionadas, torturadas, maltratadas e mortas, porque elas tinham diagnósticos de transtornos mentais. Mas elas não tinham diagnósticos de transtornos mentais, porque a prisão dentro dos manicômios ela nunca foi sobre doença, ela sempre foi sobre os corpos que estavam lá. Sempre foram pessoas negras, sempre foram pessoas periféricas, sempre foram pessoas que não eram funcionais para o sistema. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas em situação de rua, eram as pessoas desempregadas, não era a pessoa que você olha ali na rua e fala, vixe, é o doidinho que mora ali na esquina. Existia uma coisa chamada Trem dos Loucos, e era literalmente um trem que passava por lá, saía recolhendo todo mundo que era considerado disfuncional. Recolhia periféricos, recolhia pretos, recolhia mulheres solteiras, recolhia mulheres traídas cujos maridos queriam morar com as amantes, recolhia meninas virgens que não poderiam mais casar porque eram virgens, recolhiam pessoas que eram indesejadas para o sistema. E essas pessoas eram as pessoas que eram consideradas loucas. Por que elas eram consideradas loucas? Porque elas não condiziam com aquilo que era quisto enquanto normal. Para você ter algo que é considerado loucura, você tem que ter algo que é considerado normalidade. E o que é a normalidade? É você acordar cedo, você ir trabalhar, você gastar o seu dinheiro e você dormir sem falar um fio, sem abrir sua boca. Então, se você tivesse as caras de virar e falar o sistema está errado, parabéns, você é um louco, vai pro manicômio. Se você tinha as caras de beijar alguém que você ama e essa pessoa era alguém do mesmo gênero que você, parabéns, vai pro manicômio. Se você é uma menina estuprada, que engravidou e não quer tirar o seu filho, você também vai pro manicômio. A loucura, ela não é definida por questões de saúde mental. Ela não é definida por um diagnóstico, ela não é definida pela esquizofrenia, ela não é definida pela depressão, ela não é definida por um transtorno de ansiedade, ela não é definida pela síndrome de pânico. Ela é definida por aqueles que o sistema não quer ver andando na rua. O lugar de doido é onde? É no manicômio. E vocês sabem o que acontece dentro de um manicômio? É o quê? Quarto branco. Vocês já ouviram falar em laborterapia? Não. Vocês já ouviram falar em trabalho escravo? Então eu vou explicar o que é laborterapia. Laborterapia é eu pegar você, Mica, e eu falar, eu vou te internar agora. E sabe qual que é a solução para a sua doença? É o trabalho, porque o trabalho dignifica. E você vai trabalhar para mim. Vamos fazer uma lavoura aqui, Mica? Só que é o seguinte, você quer seu tratamento, você não vai receber R$1 por isso. Isso é laborterapia, também conhecido como o quê? Trabalho escravo. A laborterapia é utilizada até hoje. Você vai ver esse único manicômio, entre aspas, que dizem ter no DF, é o HPAP, Hospital São Vicente de Paulo, lá em Taguatinga. O DF tem mais manicômio do que CAPS. Existe algo chamado comunidades terapêuticas. São chácaras gigantes, você tem em Ceilândia, você tem em Braslândia, você tem em Planaltina, você tem em Sobradinho. São lugares que dizem, a gente vai cuidar de você, Xande. Você tá doente, você tá louco. Você vem pra cá, a gente recolhe o seu Bolsa Família,
você trabalha pra gente, você não tem direito de falar com a sua família, você não tem direito de namorar aqui dentro. Quando você quiser beber água, sabe o que você vai fazer? Você me pede. Você me pede. E se eu quiser, eu te levo água. Quem está falando isso não sou eu. Existe um órgão federal que se chama Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Eles fizeram um relatório de 2024 no Hospital São Vicente de Paulo, vulgo HPAP. Você vai ver as imagens, são mulheres pretas acorrentadas, seus braços e suas pernas presos. Sabe por que essas mulheres estão lá? Porque um médico passou uma receita para ela buscar um remédio. Ela foi lá buscar o remédio e ela foi aprisionada, contra a vontade dela, independente dela ter família ou não. Se a família dela sabe que ela tá lá, se alguém sabe que ela tá lá, se ela morrer lá, quem que vai atrás? Afinal, ela é louca. E louco não tem direito. Louco não tem direito à voz, louco não tem direito a trabalho, louco não tem direito à cultura, louco não tem direito a lazer. Você come quando eu deixar você comer, você bebe água quando eu deixar você beber água. Você quer cagar, você vai cagar com a porta aberta, num banheiro cheio de merda, todo sujo. De Barbacena pra cá não mudou muita coisa. E isso não acontece longe não, é aqui do lado, em Taguatinga, é aqui na Ceilândia, é lá em Planaltina, às vezes é do lado da sua casa. Você tem outdoor de comunidades terapêuticas falando, você é viciado? Vem pra cá, a gente cuida de você. E esse cuidado nada mais é do que trabalho escravo. Esse cuidado nada mais é do que um reflexo do sistema. O manicômio, ele não é tão diferente da prisão. São os mesmos corpos que estão aprisionados, os mesmos corpos. É o mesmo mecanismo de higienização da sociedade. Vocês têm que entender que o manicômio, ele não está lá para prender o louco. Que o louco, ele nada mais é do que um reflexo do próprio sistema. Existe uma coisa de, louco é quem? Louco é quem passa merda no próprio corpo. Sabe quem passava merda no próprio corpo? Mulheres de Barbacena que não queriam que seus filhos fossem tomados, que engravidavam lá dentro, seja fruto de uma relação consentida, ou às vezes fruto de um estupro. E elas passavam merda nelas mesmas, para que o filho delas não fosse tirado, para que os enfermeiros, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, eles não tivessem coragem de triscar nelas e levar seus filhos. E eles eram levados do mesmo jeito e criados como se fosse de outra pessoa. E elas não tinham direito de virar e dizer, esse filho é meu, esse filho é seu, caralho, você é louco, você não tem direito à voz. Às vezes a gente acha que o manicômio, ele tá prendendo aquele doidinho, ele é doido porque ele estupra criança. Você acha que quem estupra criança tá no manicômio? Ele não tá. Ele tá na rua. Quem estupra mulher tá na rua. Quem bate mulher tá na rua. Quem mata travesti tá na rua. Não tá no manicômio. O manicômio, ele tá lá às vezes pra prender você. Pra prender você. E às vezes é só uma questão de tempo, é uma ocasionalidade, sabe? Podia ser qualquer um de nós lá. Porque o manicômio, ele não faz esse filtro. Ele não quer saber quem você é. Ele quer saber pra que você serve. O que você tem de bom a contribuir para o sistema? Você trabalha, você paga imposto, você é conivente? Então beleza. Hoje em dia, se antigamente eram pessoas que não estavam dentro do que era colocado na normalidade, se eram mulheres solteiras, se eram pessoas homossexuais, hoje em dia, isso é vestido de o quê? De cuidado, de saúde mental. Eu vou me vestir numa roupagem de saúde mental e de cuidado para aprender você. Que eu já aprendi, desde a época da escravidão. É a mesma coisa, mas é um discurso diferente. É a mesma coisa, mas é uma roupa diferente. É a mesma coisa, mas o argumento é diferente. E aí a gente vai comprar que é outra coisa, ou a gente vai entender que é a mesma coisa com outras palavras, com outras vestimentas. Qual a diferença entre o HPAP e o CAPS? O CAPS, ele é um mecanismo do que a gente chama de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Existe uma tendência de criticar muito o CAPS hoje em dia. O CAPS é para doido, o CAPS é para manicômio, o CAPS é para quem sofre. O CAPS é para quem está em condição de sofrimento. Um CAPS, idealmente, que a gente sabe que não é idealmente que acontece, mas um CAPS, idealmente, ele tem psiquiatra, ele tem psicólogo, ele tem terapeuta ocupacional, ele tem educador físico, ele tem fisioterapeuta. Um CAPS, idealmente, ele promove cultura, saúde e educação. Mas por que o CAPS idealmente não faz isso? Porque o dinheiro está indo para onde? Para o manicômio. O dinheiro está indo para onde?
para as comunidades terapêuticas. Isso não sou eu que estou falando. Existe um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura que afirma tudo isso, com dados, com números, de livre acesso. E para onde isso foi? Pro caralho, porque ninguém está sabendo. O CAPS, ele era para ser funcional. O CAPS, ele é um lugar em que a saúde mental é de fato colocada enquanto um lugar de cuidados. Ele é um lugar em que de fato a gente tem que estar lutando. A luta antimanicomial, eu não descobri sozinha. Eu descobri porque tem pessoas no CAPS que militam na luta antimanicomial. Tem pessoas que foram presas em manicômios, que foram estupradas, pessoas que foram consideradas loucas e retiradas da sociedade, que reencontraram o seu lugar dentro dos CAPS. Que dentro dos CAPS descobriram a militância, que dentro do CAPS descobriram o sarau, que dentro dos CAPS descobriram a cultura, que dentro dos CAPS fazem mandalas. O CAPS é saúde. Deixa eu falar, tem CAPS lá no Riacho Mundo 1 também. Tem CAPS em vários lugares e era para ter muito mais. O Distrito Federal tem a pior cobertura do Brasil em termos da rede de atenção psicossocial. É o lugar que tem menos CAPS por quantidade de população. Tem que ter muito CAPS. Né? Tem que ter muito CAPS. Porque o CAPS é um lugar em que realmente o cuidado acontece. E o cuidado ele tem que ser em quem? Liberdade. A gente não tem que ser preso para ser cuidado. A gente não tem que ser preso porque a gente tem um diagnóstico. A gente não tem que ser preso porque a gente é alcoólatra. A gente não tem que ser preso porque a gente tem condições de saúde mental. A gente tem que ter um cuidado em liberdade. A gente tem que aprender a viver com as questões de saúde mental que a gente tem. Esquizofrenia, transtorno psicótico. O que é que vocês colocarem enquanto transtornos mentais? Entendam que no macro não é sobre isso. Isso é o lugar em que o CAPS cuida. O manicômio, ele não quer saber disso. O manicômio, ele não quer cuidar de você. Né, que antigamente, quando a criança ela era muito agitada, os pais levavam para tirar uma parte do cérebro, não era? Sim. Lobotomia. Sim. E eu vou te falar, até hoje em dia, a lobotomia não acontece mais, pelo menos não explicitamente. Mas hoje em dia, os diagnósticos, eles estão cada vez mais presentes. E vocês têm que entender que o diagnóstico é um diagnóstico clínico. É uma avaliação que eu vou ter em cima de você. Eu vou olhar pra você e vou falar, você claramente tem um transtorno opositor desafiador, porque você tá contra o sistema. Claramente você tem depressão, porque você dorme 4 horas por dia para trabalhar no seu 7x0 e tem que alimentar toda a sua família. Claramente você tem ansiedade, porque você passou por uma situação tão traumática que toda vez que você pensa sobre isso, você tá se tremendo. O diagnóstico, ele não é um desequilíbrio químico no seu cérebro que pode ser curado com um remédio. Um diagnóstico, ele é uma avaliação que alguém faz sobre você. E essa avaliação diz de quem você é, diz da sua raça, diz da sua classe, diz do seu gênero, diz das condições sociais que você vive. O transtorno mental, ele é um reflexo da sociedade. Ninguém é louco do nada. A gente é louco dentro de uma sociedade. E essa sociedade diz do que a gente é. E a gente também diz dessa sociedade. Se tem alguém esquizofrênico, pode ter certeza que a esquizofrenia dela também está denunciando alguma coisa. Se o parceiro seu está com depressão, pode ter certeza que a depressão dele está denunciando alguma coisa. Se você tem uma síndrome do pânico, pode ter certeza que a sua síndrome do pânico ela está denunciando alguma coisa. As coisas elas não surgem do nada. A luta antimanicomial, ela vem enquanto lugar de reafirmação das pessoas que são consideradas loucas e que estão lutando pelos seus direitos enquanto pessoas loucas dentro de uma sociedade normal. Normal? A nossa sociedade ela é normal? O que é tido enquanto normalidade? Então tenham outra visão sobre o que vocês enxergam enquanto saúde mental. Saúde mental é cultura, saúde mental é lazer. Saúde mental é o fim da escala 6x1, saúde mental é um transporte público bom, saúde mental é o acesso à saúde. Isso é saúde mental. Não é um remédio, não é uma internação, não é uma privação de liberdade. Dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, foi segunda-feira agora. Os CAPs, eles são um lugar de saúde mental, eles são um lugar em que a luta antimanicomial se faz presente. O HPAP e as comunidades terapêuticas não é. O principal objetivo da luta antimanicomial do DF no momento é o fechamento da HPAP, é o fim do HPAP. Tem pessoas morrendo, sendo assassinadas dentro da HPAP. Pessoas dopadas de remédio, sem comida, sem água, sem roupa, sem lugar para dormir, com suas mãos e pés amarrados. E essas pessoas estão morrendo lá dentro. E a gente precisa olhar para essas pessoas e a gente precisa lutar, porque hoje são elas e amanhã pode ser a gente. Tá certo? Obrigada por me ouvirem. Que tipo de problema? A existência dos manicômios?
Primeiramente, o HPAP ele é ilegal, ele existe legalmente, então a gente precisa fazer se efetivar a lei. Segundamente, a gente precisa que esses espaços eles sejam fechados. Poxa, Anneli, mas se fechar o HPAP, para onde esses loucos vão? Para os CAPs, para residências terapêuticas, para a liberdade, para as famílias delas. Não são indigentes, são pessoas que têm família, que têm nome, que têm história, que têm lugar para estar. Então a gente tem que entender que se os CAPs eles não funcionam hoje em dia, se o cuidado em liberdade não é funcional hoje em dia, se o SUS não opera hoje em dia, é porque tem algo sugando esse dinheiro. O HPAP é um desses lugares. E o investimento no CAPs não existe hoje em dia, porque esse investimento ele vai todo para o HPAP. A outra parte desse investimento vai para as comunidades terapêuticas, que são lugares privatizados. Então está indo para o bolso de alguém. O dinheiro do nosso imposto, que é para o nosso cuidado, que é para a nossa saúde, ele está indo para o bolso de alguém. Então é o fechamento da HPAP, o fechamento das comunidades terapêuticas e a luta pela existência de lugares de cuidado de saúde melhor. Lá no CAPS, lá, quando eu vou lá, tem que colocar azul, laranja e rosa. Aí chama lá. Eu tô fazendo, eu tomo vacina lá no HPAP. É? Bota fé. Por causa de autismo. Bota fé. Sobre como o primeiro contato da cultura pop sobre pessoas loucas, por dizer assim, você pode dizer como afeta o pensamento em geral da sociedade? Tipo, acho que a maioria do primeiro contato da pessoa vendo a parada da camisa de força é em um desenho animado e coincidentemente, normalmente qualquer louco que aparece nesse tipo de desenho ou em um filme ou em uma série que a gente vê mais novo é tratado de uma forma agressiva e normalmente é retratado como um sujeito agressivo. Você pode falar, em geral, como isso afeta a forma da sociedade enxergar uma pessoa louca? Com certeza, afeta muito. Existe uma parada que a gente chama dentro da luta, que se chama mito da periculosidade. Que é aquela parada, não, beleza, Anneli, mas e o doidinho que estupra? E o doidinho que é agressivo? E o doidinho que violenta? E o doidinho que bate? Essas paradas são paradas que não só acontecem com os que são considerados loucos. São paradas que estão do lado de fora do manicômio. São paradas que estão presentes na nossa sociedade e que têm que ser lidadas dessa mesma forma, enquanto uma questão social, entende? Então, o fato de existirem filmes, séries que retratam o louco enquanto pessoas agressivas, enquanto pessoas que violentam, que têm que ser contidas por camisas de força, é um lugar estereotipado. É um lugar que vem para conformar e reiterar esse lugar de, olha, essas pessoas deveriam estar ali, quando na verdade as pessoas que estão ali, elas não são assim, sabe? Então, entra muito nesse lugar de reforçar uma imagem, de reforçar uma ideia. Entra no lugar de um estereótipo. É um estereótipo, a gente chama de mito da periculosidade, que é o quê? É o mito de que você, por ser louco, você é perigoso. Você apresenta um risco para a sociedade. Se você apresenta um risco para a sociedade, você tem que ser o quê? Retirado dela, aprisionado. Você não pode estar aqui fora. Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, não é nem uma pergunta, é só uma afirmação, um conhecimento, né? Um conhecimento que eu vi bem recente, acho que foi antes de ontem, que eu acho que agrega um pouco também nisso, que é a questão de como a desigualdade social também afeta essa questão da saúde mental, né? Porque o Whindersson Nunes, ele é um criador de conteúdo de uma magnitude imensa, né? De todo o Brasil, e ele enfrentou problemas psicológicos, né? E dentro da condição da realidade financeira dele, na entrevista que eu vi dele, ele falando que a clínica onde ele passou 6 meses internado, ela custava R$80 mil por mês, entendeu? Então, assim, uma pessoa que ela tem condição para pagar R$80 mil por mês, ela tem com certeza vários distúrbios psicológicos. Pode ter, né, na verdade, distúrbios psicológicos, mas ao mesmo tempo eu acredito que eles não são tão parecidos quanto os nossos, porque a maioria das vezes os nossos problemas psicológicos ele vem principalmente pela falta de tempo de qualidade, pela falta de infraestrutura, pela falta do poder de compra, entendeu? E assim, essa questão de existirem clínicas que cobram um valor exorbitante como esse, né, de 80 mil, é algo um pouco chocante, porque dentro dessa entrevista ele também falava que, tipo, tinha pessoas lá que estavam internadas, ele apelidou de Tiger, porque esse cara, ele gastou 5 milhões da família dele com um tigrinho, entendeu? Com apostas, entendeu? Então, tipo assim, só que aí a gente vê a distância de realidades, porque se um cara desse, ele gastou 5 milhões da família dele, e ao mesmo tempo a família dele tem condição de pagar R$80 mil por mês pra ele se manter numa clínica, imagina quanto de dinheiro essa família não tem, entendeu? O outro, o apelido dele era Coca Zero, por quê? Porque ele era um viciado em cocaína.
entendeu? E tipo assim, uma pessoa que também gastou milhares de reais com cocaína, com vícios, e que mesmo assim a família consegue se manter essa pessoa dentro de uma clínica psiquiátrica, né, entre aspas, pra poder trazer uma certa sanidade mental, é algo que pra mim soa muito falso, entendeu? Porque na verdade eu acho que os problemas reais eles se encontram aqui, se encontram nas pessoas que têm que acordar todo dia muito cedo, tem que pegar um transporte público lotado, entendeu? Tem que chegar em casa e a maioria das vezes ver o seu filho pedir alguma coisa e você não tem nem condição disso, entendeu? Então eu acho que a questão da saúde psicossocial, ela também está atrelando muito a questão da desigualdade social. Então a pergunta que o amigo ele fez, né, da questão de tipo, como melhorar tudo isso, eu acho que isso de fato só vai se tornar algo um pouco menos impactante pra gente quando também a desigualdade social for menos gritante para o nosso público, né, para as pessoas que vêm daqui da periferia. Com certeza. A luta antimanicomial é isso que eu falei. Saúde mental é transporte, saúde mental é trabalho de qualidade, saúde mental é lazer, é cultura, é tempo com sua família, é um trabalho digno, é a certeza de que você vai poder se aposentar, é educação de qualidade, é você ter autonomia e liberdade sobre você mesmo, sabe? Então a luta antimanicomial, ela anda pau a pau com todas essas outras lutas. E é por isso que eu tô passando essa mensagem para vocês também. Para vocês entenderem que a luta de vocês, a luta antimanicomial também compra. Na luta que vocês compram no dia a dia de vocês, ela também anda lado a lado com a luta antimanicomial. Porque é isso, saúde mental também é qualidade de vida. Lá, eu aqui no Mato Grosso do Sul, tá ligado? A gente não tem essa vivência de cidade. Eu morei em cidade de fronteira, tá ligado? Lá não tem CAPS, mano. Lá não tem discussão sobre saúde mental. A única coisa que acontece lá é o seguinte: polícia não existe lá por quê? Porque militar que faz o papel de polícia, tá ligado? Aí, quando você pega a galera que é tratado como louco, doidinho, não é que vai pra prisão militar ou qualquer parada. Não, essa galera desaparece. Não é tipo assim, pô, foi encontrado em tal lugar. Não, essa pessoa tá desaparecida. Nunca mais ouvi falar, tá ligado? Então, tipo, chegar aqui e ainda uma cidade grande como é Brasília, né, como é o DF, Ceilândia com seus 200 mil habitantes, chegar aqui e ver quantas unidades de CAPS, tá ligado? Tipo, E tá falindo. a minha cidade tinha 30 mil pessoas, cara. Então, tipo assim, isso é paia, tá ligado? As 30 mil pessoas não tem nenhum cuidado com isso, é paia. Ninguém pra falar disso, ninguém sabe às vezes qual é o psicólogo. Então chegar aqui, pelo menos, ver que existe, também é um pouco gratificante, ao mesmo tempo que é penoso. É isso, assim, as lutas elas são contínuas. Quanto mais a gente luta, mais a gente tem que lutar. Porque a gente luta não só pra conquistar mais, mas pra garantir um direito que a gente já tem. Como o Feu falou, o CAPS da Ceilândia, ele tá, velho, uma merda. Então, se teve uma luta para existir um CAPS, porque o CAPS ele também surge através de luta, agora a gente tem que lutar para manter ele e depois lutar para ter mais CAPS. Então é uma luta contínua, por isso que a gente precisa somar forças. Bota pé. E é isso, familiar. Também o mano Saitama falou sobre os centros populares. Isso vai vir para outra conversa. As rodas de conversa são só para atiçar. Quanto mais a gente faz rodas de conversa, mais a gente vê que tem mais problema, né? É, evolução comunista aí, o bagulho. Mas aí, familiar, muito barulho pra Anani!